a gente tem, quando a gente vai analisar o carbono e o hidrogênio, a gente nota uma certa polaridade, né? Porque o carbono ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, então a gente nota entre o carbono e o hidrogênio a ligação é covalente polar, porque tanto o carbono e o hidrogênio apresentam eletronegatividades diferentes, né? Então, vamos lá. Então, quando a gente analisando, né, a estrutura, a estrutura química, a geometria molecular dos compostos, dá para a gente notar qual composto vai ser apolar e qual composto será polar, né? Então, essa parte aqui a gente faz pelo momento dipolar, né, que nós já aprendemos, e a gente vai ver que no caso o gás metano ele é um composto apolar, porque o momento dipolar dele vai dar zero, e no caso do metanol, né, que é o álcool, vai ser polar, tá? Aí vamos lá, né? O postulado, então, o primeiro postulado, já falamos que o carbono é um composto tetravalente, né? Ou seja, ele tem 4 elétrons na camada de valência e ele vai fazer ligações através desses 4 elétrons na camada de valência. O segundo, as 4 valências são iguais. Então, se eu colocar, né, o cloro, eu não tem uma ordem assim que eu tenho que seguir. Eu posso colocar o cloro aqui, ou o cloro aqui embaixo, ou o cloro aqui em cima, é o mesmo composto, tá? Então, isso quer dizer que quando a gente monta a estrutura das cadeias carbônicas, né? Então, a tetravalência eu posso colocar aquele elemento, né, em qualquer uma das valências que não tem desigualdade, né? Elas são iguais entre si. O terceiro postulado é que os átomos de carbono, nós já falamos, né, eles ligam entre si formando cadeia, tá? E o quarto, né, postulado é porque a gente pode, né, classificar os tipos de carbono. Então, só para lembrar, o carbono primário é aquele que vai estar ligado no máximo um carbono. O carbono secundário, ele vai estar ligado a 2 carbonos, o carbono terciário a 3 e o carbono quaternário, né, 4. Então, primário, 1, secundário, 2 carbonos, terciário vai estar ligado a 3 outros carbonos e quaternário vai estar ligado a 4 outros carbonos. Então, vamos lá, né, numa cadeia, como que eu vou classificar? Então, todos em vermelho, tá, são todos os carbonos primários, né? Elas estão ligadas a só um outro carbono. Os amarelinhos são os secundários. Esse amarelinho está ligado a 1, 2 carbonos, tá? O branquinho é o quaternário, né? Vai estar ligado a 1, 2, 3, 4. E nós temos no terciário, os amarelinhos aqui são 2 secundários. Esse aqui que no caso não temos nenhum terciário, né? Que esse aqui é primário e esse aqui também é primário, tá? Então o terciário seria ligado a 3 outros carbonos. Muita atenção quanto a essa questão dos tipos de carbono, né? Porque eu tenho percebido que nas questões do Enem, né, não está se cobrando muito analisar, achar funções, estão se cobrando a parte geral da química orgânica. Então a parte geral é justamente observar carbono primário, secundário, terciário, né? Os tipos de ligações nós já vamos falar aqui, então ficar bem de olho que é uma questão fácil de você notar, né? E só a gente marcar os carboninhos ali e ver quantos primários, quantos secundários, quantos terciários. Outra boa observação que a gente precisa ter é quanto à classificação das ligações químicas dentro das cadeias carbônicas. Então, nós classificamos a ligação covalente como sigma, quando apenas, né, formada por um tracinho só, e a ligação como pi, que é a ligação, né, dupla, tripla. Então, toda ligação covalente simples, ela é denominada sigma. E aqui também eu faço outra observação. Toda vez que a gente tem só uma ligação simples, nós chamamos essa ligação de saturado. Ó, só agora lembra do S que eu sempre falei para vocês. S de sigma, S de simples, S de saturado, tá?
A ligação π, ela só é encontrada nas duplas e nas triplas ligações, ou seja, nos compostos de ligações insaturadas, né? Então, se eu tenho só uma simples, saturada. Se eu tenho dupla ou tripla, isso aí, né, quer dizer a insaturação, tá? Aí vamos lá, né, ó. Então, ó lá, uma é simples, sigma, e duas, né, nesse composto aqui, eu tenho uma dupla. Então, sempre uma vai ser a ligação que a gente chama de sigma, que começa por ela, e a dupla vai ser a π. Então, nesse composto aqui, com uma ligação dupla, eu tenho uma ligação sigma e uma ligação π. Na tripla, eu tenho sempre a primeira, né, quando ocorreu a ligação, ela é sigma, e depois as outras duas serão πs. Tá? Para demonstrar, né, a insaturação, tá? Quando eu tenho duas duplas, né, o que acontece? Eu terei duas sigmas, porque para formar a segunda π eu tive que ter a primeira base, que é a sigma, e depois as outras duas ligações π. Percebam que não existe ligação quádrupla, né? Nós vamos até a tripla. Tá? O carbono ele não consegue fazer 4 ligações com um outro composto. O máximo que ele consegue é fazer uma tripla e deixa a outra valência para se ligar a um outro elemento. Tá? Então, a estrutura simples, né? Lá, nós temos da ligação simples, tá? Depois a gente vai falar, fazer um resuminho para vocês da geometria, né? Então, na geometria tetraédrica, né? Lá, que é aquele que parece, que eu chamo, né, da cruzinha. Então, sempre a geometria tetraédrica ela é formada só por ligações simples, tá? Aí tem aqui, né, a fórmula dela no espaço da tetraédrica, tá? Formando também, né, mostrando, vocês lembram que a tetraédrica, só para dar uma relembrada, é uma estrutura espacial. Lembra quando eu tenho essa cunha e o pontilhado, quer dizer, a cunha, esse elemento está à frente, o pontilhado querendo dizer que aquele elemento que está ligado no átomo central está atrás, tá? E a estrutura da ligação covalente dupla, tá? Né? A representação estrutural dela, depois eu quero fazer com vocês no quadro negro mesmo, no giz, para vocês entenderem, tá? E nós vamos falar depois, né, da geometria, que no caso é a trigonal, mas daqui na próxima postagem de aula, tá? Então, como a gente falou, né, os 4 átomos, né, estão em linha reta, seja em ângulo de valência. Então, isso aqui é só para saber qual que é, né, o ângulo, porque lá da tetraédrica é 109, na ligação, né, no caso onde a gente tem dupla, o ângulo é 180, tá? Então, na ligação tripla, né, a ângulo de 180 vai ser a geometria linear. Na ligação da trigonal plana, o ângulo é de 120, mas essa ideia de tamanho, né, do ângulo não tem necessidade de estar sabendo para o Enem, tá? Então, essa foi a nossa primeira aula do módulo 6. Vocês têm, né, para ajudar vocês a fazer o resumão lá no caderno, tem essa ficha aqui da página 11, tá? Da ficha resumo de vocês. Então, tem a ficha número 19, tá bom? É o que a gente vai estar falando para você estar fazendo um resumão para mim. E vocês, além disso, vão fazer para mim, né, além daqueles da tabela periódica, que amanhã eu já estarei postando as respostas